Jejum de 21 dias, capítulo 7. O perdão completo. Chegamos a um ponto absolutamente confrontador em que crenças e práticas há muito tempo enraizadas estão sendo abaladas. Muitos simplesmente não aceitam o fato de Jesus ter morrido uma única vez e que o perdão é de uma vez por todas. Mas quero avançar mais ainda nessa revelação, porque o perdão dos pecados e a justificação são a solução de Deus para os nossos problemas espirituais e emocionais. Tenho atendido e ajudado muitas pessoas que estão com depressão e debaixo de outros problemas emocionais. Não desprezo o valor da psicologia e creio que ela pode auxiliar bastante, mas não sou psicólogo, sou pastor, então prego o evangelho às pessoas e as vejo serem transformadas. Tenho testemunhado pessoas sendo curadas apenas por saberem que foram completamente perdoadas. As pessoas são transformadas quando sabem que Deus não está mais zangado com elas, porque a ira de Deus foi derramada na cruz do Calvário. É poderoso quando uma pessoa recebe a mensagem do perdão de Deus, porém uma grande dificuldade que eu percebo é que muitos creem que Deus os perdoa, mas eles mesmos não conseguem se perdoar. Anos atrás, um irmão passou por uma situação trágica. Ele estava saindo para o trabalho e, ao dar ré no seu carro na garagem, não percebeu que seu filhinho de 3 anos estava atrás e acabou atropelando a criança. Seu filho infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu. Aquilo foi devastador, e é o tipo de coisa que só de mencionar nos traz angústia. Entretanto, foi um acidente, não foi culpa do pai. Ele não estava alcoolizado, não estava usando o celular. Aquele acidente teve consequências terríveis na vida daquele homem. Foi ruim para o seu casamento, trabalho, vida emocional e até profissional. O pior é que ele ainda precisou ir à delegacia, teve todo um processo e depois precisou estar diante de um juiz. Mas tudo aquilo não era nada diante do fato de que aquele pai ter atropelado o próprio filho e da culpa esmagadora que ele estava sentindo. Ele começou a ter pensamentos suicidas e passou a dar pouco ou nenhum valor à própria vida. Ele não conseguia se perdoar. Contudo, de repente, aquele pai começou a nos ouvir no rádio. Ele era de outra igreja e depois nos testemunhou que, após nos ouvir compartilhando o evangelho, conseguiu se perdoar. Ele conta que essa mensagem foi o que salvou sua vida, seu casamento e sua saúde mental. Quando você não consegue se perdoar realmente, você pode vir a ter muitos problemas mentais. Por isso a mensagem do evangelho é tão crucial. Obviamente, tudo aquilo foi um acidente, mas há muitos que de forma intencional têm feito coisas terríveis a respeito das quais depois não conseguem se perdoar. Eu preciso lembrá-lo da verdade do evangelho. Se você creu no Senhor, você é totalmente perdoado. O grande problema das pessoas que não se perdoam é que elas estão discordando de Deus. Deus diz algo, mas elas discordam. No dia em que você concordar com Deus em relação à sua vida espiritual, sua angústia vai passar. O casal citado acima hoje está em nossa igreja e recebeu o consolo do Senhor, que deu a eles outros filhos, mas isso só foi possível mediante a mensagem de que somos completamente perdoados. Não importa qual seja o seu histórico, não há mais culpa sobre você. O Senhor diz que você não tem culpa, então você precisa decidir se Deus está certo sobre você. Precisa decidir se quer continuar se vendo de uma forma diferente de como Deus o vê. Você pode escolher perdoar a si mesmo e reconhecer que é perfeitamente justo, independentemente do pecado que o atormenta. Você não é a soma total do que você fez, você é a soma total do que Cristo fez. É por isso que o perdão e a justificação são a resposta de Deus para os nossos problemas. A mensagem da graça de Deus faz toda a diferença. Outra situação que provoca muita depressão é o aborto. Ele causa males indescritíveis na vida de uma mulher. Eu já aconselhei muitas com depressão porque abortaram. A angústia e a culpa dessas mulheres só terminam quando elas aceitam a verdade da palavra em relação a si mesmas. Escolha se perdoar e crer no que diz a palavra de Deus. Assentados com Cristo. A justificação e o perdão são a resposta de Deus para todos os nossos problemas. A mensagem do Evangelho da Graça é o que faz toda a diferença. Creia apenas. Se você fizer isso, seus problemas emocionais vão deixá-lo. A depressão vai embora. Você precisa descansar no perdão de Deus. O descanso é o resultado da fé. No Velho Testamento, os sacerdotes primeiro trabalharam no tabernáculo e mais tarde no templo. Havia muitos móveis ali, e havia um móvel cujo uso era proibido no templo. Ele estava lá, mas não podia ser usado. Esse móvel era uma cadeira.
Os sacerdotes eram proibidos de usar a cadeira. Eles não podiam se sentar durante o seu trabalho. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Hebreus 10, 11 ao 12. Veja o contraste no templo. O sacerdote não podia se assentar, mas Jesus, como sumo sacerdote, após se sacrificar pelos pecados, assentou-se. Porque Deus não permitia que o sacerdote do Velho Testamento se assentasse no templo, para que todos soubessem que os sacrifícios ali oferecidos eram provisórios, não definitivos. Por isso o sacerdote não podia se assentar. O trabalho nunca terminava, ele precisava ficar em pé, porque o seu trabalho nunca era concluído. Ele precisava vir no outro dia e continuar oferecendo os mesmos sacrifícios. Jesus fez o impensável, ele fez o ilegal, fez o que nenhum outro sacerdote antes poderia fazer. Ele se assentou porque acabou, está consumado. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Hebreus 1:3. Por que hoje devemos descansar na obra consumada? Porque ao fazer isso estamos concordando com Deus, e ao crer entramos no descanso. Por isso nos assentamos com Ele. O ato de assentar-se significa que o trabalho acabou. Você está para sempre perdoado. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus 10:14. Em relação aos seus pecados, qual é a sua postura? Você está angustiado, correndo de um lado para o outro, procurando uma maneira de ser perdoado? Ou você está relaxado, tranquilo, assentado com Cristo nos lugares celestiais? Se existe uma coisa que você precisa imitar o Senhor, é no que se refere à atitude de descanso após os sacrifícios pelo pecado. Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Os pecados futuros estão todos no passado. Muitos me dizem que o que os incomoda é a afirmação de que fomos perdoados completamente dos pecados no passado, presente e futuro. Mas o perdão que recebemos é uma coisa totalmente objetiva. Deus fez independentemente de nós, e isso aconteceu 2000 anos atrás. Quando Jesus morreu na cruz há 2000 anos, você ainda não havia nascido, mas você crê que ele morreu pelos seus pecados. Entretanto, quando Cristo morreu, os seus pecados eram todos futuros, e mesmo assim foram perdoados. Você não foi perdoado no dia em que se converteu, mas na cruz, que aconteceu 2000 anos atrás. No dia da sua conversão, você apenas aceitou o perdão que já lhe havia sido dado. Sei que isso deixa atordoado, mas até mesmo seu próximo pecado já está perdoado. É isso que deixa muitos revoltados, os quais nos acusam de estarmos autorizando as pessoas a pecarem. Eu sempre digo que ninguém precisa da minha autorização para pecar. A graça não é provisão para o pecado, mas quando você crê na verdade do perdão, o pecado perde o poder em sua vida. No Novo Testamento, o perdão é sempre no passado. Não existe nenhuma expressão de perdão no futuro. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Colossenses 2:13. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. A razão pela qual o perdão dos pecados é expresso no passado é porque Jesus não tem mais nada para fazer em relação a eles. Você já foi perdoado. Você está em um estado de perdão completo. Quando falo desse assunto, gosto de mencionar a ilustração da parada militar. Imagine que você esteja assistindo a uma parada militar. Do ponto em que está, você vê passando um pelotão de cada vez. Você vê a cavalaria, depois a infantaria, os blindados e assim por diante. Você só consegue ver uma coisa de cada vez. Mas imagine se você entrasse num helicóptero e subisse bem alto. Desse novo ponto de vista, você conseguiria ver todo o desfile de uma vez. O desfile representa a nossa vida, e esse ponto de vista elevado é o ponto de vista de Deus.
Sendo Deus Altíssimo, Ele consegue ver toda a nossa vida de uma única vez. Assim, para Ele não existe passado, presente e futuro, mas tudo está diante dos seus olhos. Por isso a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Há alguma exceção? Se fomos totalmente perdoados de uma vez por todas, então por que Tiago 5,15 diz que se tiverem cometido pecado, serão perdoados? Isso é tempo futuro? Como explicar? Aqui, a única condição é que os pecados sejam cometidos. Em outras palavras, eles têm que existir. O objetivo dessa passagem é confortar os crentes. É uma situação hipotética e Tiago está garantindo a eles que se alguém tiver cometido pecados, eles serão perdoados. Quando eles são perdoados? Quando são cometidos. Somos criaturas baseadas no tempo. Vivemos com o conceito de passado, presente e futuro. Aqui Tiago está simplesmente dizendo que, em um futuro hipotético em que os pecados são cometidos, eles são perdoados. Por causa da obra consumada da cruz, o perdão de qualquer pecado futuro nunca estará em dúvida. Ninguém é 50% perdoado. Ou você está em Adão e totalmente sem perdão, ou você está em Cristo e completamente perdoado. Não há meio termo. Há uma razão pela qual a obra consumada de Cristo é chamada assim, porque você não precisa terminá-la. Descanse no Senhor. Você não foi perdoada pela metade. A obra foi consumada. Jesus está sentado. Sente-se você também.